Paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Irmãos, eu saúdo assim porque tem muitas pessoas que assistem o meu canal. Bom, eu gostaria de... Não estou aqui para ofender ninguém, mesmo porque eu tenho muitos amigos dentro de uma... que são amigos meus, que estão dentro de uma instituição, que eu não estou no ministério dessa instituição, porém, será que eu sou impedido de falar o nome da instituição? Eu falar o nome da instituição não causa para mim, dentro do meu conhecimento, pequeno conhecimento que eu tenho dentro da legislação, da Constituição, infelizmente no Brasil parece que estão querendo rasgar, né? Eles não estão respeitando mais o povo e nós temos que nessa parte olhar bem para isso. Uma irmã colocou um comentário dizendo para mim falar mais do Evangelho, mas isso também é Evangelho. Porque no tempo dos apóstolos, eles eram impedidos de falar as coisas. Mas eles falavam, chegaram a ser até presos, que falavam do nome do Senhor Jesus Cristo, e às vezes aquilo incomodava. Por que incomodava os governos? Porque os governos que estavam querendo dominar o povo eram governos corruptos. E naquela época não existia esses meios de comunicações como nós temos hoje. Logicamente que... Então eles agiam de uma forma brutal mesmo. Eles iam lá, pegavam... O que fizeram com Filipe? Vocês já leram lá em Atos dos Apóstolos? Acho que é capítulo 6, né? Salvo erro, não me lembro agora. Onde se fala que Filipe, ele foi realmente maltratado e apedrejado. Por quem que ele foi apedrejado? Quem deu ordem para ele? Que pecado Filipe estava fazendo? Ele não estava cometendo pecado, ele estava manifestando a expressão dele. E na lei mosaica não dizia que tinha que só por a pessoa manifestar uma expressão. Ele não estava falando contra Deus, ele estava apenas falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, que ele cria que era o Messias, e eu também creio. Agora, não é porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach é o Messias, que eu vou ser ressarcido do meu direito de expressão. E também não vou ressarcir o outro do seu direito de expressão. Há uma pequena ressalva. Nós temos os comentários aqui no YouTube. Você tem direito de colocar o comentário que você quiser. Eu não gostei do que você falou, eu não sei o quê. Mas quando você percebe que a pessoa vem, já faz um comentário e te xinga um palavrão, ou que já tem acontecido isso muito comigo, viu, irmãos? Me xingarem palavrão só porque eu falei uma coisa que a pessoa não concordou. Então a pessoa não concordou, ela coloca lá, eu não concordo com isso, o irmão, enfim. Eu não tenho coragem de chegar aqui e xingar alguém de um palavrão, fazer um vídeo, mesmo porque até as normas do YouTube não deixam. Então aproveita o comentário e coloca lá um palavrão. Palavrão. Palavrão é uma coisa, certo, irmãos? Agora, falar alguma coisa que é real, que se tem provas, ou mesmo que a pessoa não tenha prova, se ela for falar alguma coisa, aí eu tenho direito, sim, não já de chegar e mandar para a polícia, qualquer coisa, não. Eu tenho direito, como cristão, de pedir para essa pessoa retirar aquilo. Se a pessoa não retira, então aí eu tomo as minhas providências. Mas nem simplesmente eu ver, só porque falou do meu nome e eu já vou lá e tiro e um processo. Não, já aconteceu comigo. Uma pessoa colocou lá aqui no YouTube que ia trazer um vídeo meu, que não sei o que. Irmão, tudo mentira. Certo, irmãos? Tudo mentira. Eu mandei uma mensagem para aquela pessoa primeiro. Eu mandei uma mensagem, fulano, por favor, entre em contato comigo. Não tinha perfil, não tinha foto, não tinha nada. Manda uma mensagem para mim que nós vamos conversar.
eu vou te explicar, porque isso daí não é assim. Agora, se você colocar alguma coisa ou fazer uma montagem ao meu respeito, então eu terei que tomar as minhas... Isso de pessoa física para pessoa física, irmão. Eu já não estava mais exercendo o cargo ministerial dentro dessa denominação. Então a pessoa, para que vocês entendam, as autoridades entendam, quando você sai, eu vou falar o nome da denominação porque eu não estou falando mal e é verdade. Quando você sai da Congregação Cristã no Brasil, se você sair e ir para outra denominação, o que acontece? Mesmo que essa denominação professe a mesma fé em Cristo Jesus, ela muda apenas a liturgia. Porque, para quem não sabe, eles falam que a congregação foi fundada em 1910, mas ela foi mudada, irmãos, em 1928, por um caríssimo irmão, que eu não tenho nada a ver com ele, não estou falando mal dele, salvo eu, irmão Luiz Pedroso, em 1928. Inclusive eu tenho a cópia da ata comigo, deve estar guardada ali. Certo, irmãos? Então, e os irmãos afirmam veementemente que ela foi fundada em 1910. Para mim não tem problema, irmão. Eu frequentei lá, eu gostava de ir lá, me sentia bem, até o momento que eu fiquei enfermo, passei por alguma provação e percebi, realmente, senti na pele o desprezo. Hoje eu fiquei muito feliz porque uma pessoa, que eu não vou citar o nome, se lembrou do meu aniversário, né? E eu fico contente porque uma pessoa que eu tenho um grande carinho espiritual, um grande amor, não mudou nada, irmãos. Não mudou nada. Eu não posso dizer que às vezes eu não congrego, isso aí seria uma mentira. Ah, você não é daquela... Irmão, eu sou de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo me deu livre árbitro para mim ir congregar aonde eu sentir. A responsabilidade minha não é com igreja X, nem com igreja B, porque agora eu não sou mais membro da igreja. Muita gente pensa que é membro de alguma denominação. Para você ser membro, eu vou falar de uma igreja aqui agora que eu admiro. Eu vou falar bem de uma igreja, vocês vão até achar estranho. Tem uma Assembleia de Deus aqui, irmãos, que eu admiro muito. Por quê? Irmãos, quem me acolheu quando eu cheguei aqui foi os primeiros, foram eles, sem me conhecerem. Então eu não posso, sem me conhecerem, eles poderiam estar colocando dentro da casa deles um mau elemento. Então eu sempre agradeço a Deus e não posso falar mal deles. Eles agiram como um cristão. Eles não fizeram como aquele homem que estava caído no campo e passou lá o sacerdote, o levita, e não fez nada. E ia passando um samaritano e foi lá e acudiu e deu remédio, ainda pagou a estalagem, a hospedagem, né? E ainda deu um recado pro dono, ó, que você gastar mais aí, quando eu passar de volta eu pago. Irmãos, para quem sabe, para quem já estudou isso, sabe que os samaritanos, eles não tinham comunicação muito com os judeus, porque houve uma divisão de reinos naquela época, certo, irmãos? Tanto é que uns adoravam no monte, porque não podiam ir em Jerusalém, e outros adoravam no templo. Isso aí pergunta para qualquer rabino, que tem mais inteligência do que eu, porque os rabinos realmente eles estudam. Eu conheço um rabino messiânico, ele é uma caríssima pessoa, irmão, uma pessoa excelente. E, irmãos, eu estive com ele, ele me recebeu, irmão, com muito amor, com muito carinho. Eu fiquei maravilhado na posição que ele está e na condição financeira que ele está. Ele me recebeu. Eu não sou rico. Ele me recebeu com amor. Lá em Jerusalém eu estive. Agora, o que tem isso a ver com o assunto, irmão? Tem muita coisa. Uma pessoa que nunca me viu me recebe daquele jeito.
né? Uma igreja que nem me conhece me acolhe quando eu chego aqui. Até eu me arrumar, me aprumar, certo, irmãos? Um cidadão já não é nem crente esse, mas eu tenho respeito por essa pessoa, inclusive faz tempo que eu não o vejo. Um cidadão que eu fui perguntar um assunto para ele, ele me deu, Deus usou-se dele, eu creio que só pode ser Deus, irmão, porque aqui é muito bom, mas as pessoas têm o seu direito de ser, elas têm o seu direito de ser, como é que eu posso dizer, de ter a sua privacidade. Eu acho que ninguém deve invadir a privacidade de ninguém. Então, esse cidadão me ajudou, assim, no sentido de, até, irmãos, na hora que eu estava um pouco depressivo, que a minha esposa ainda não tinha chegado, ele vinha sempre me pegar onde eu estava morando na época, e nós saíamos, ele ia fazer os negócios dele, eu ainda não estava trabalhando, nós estávamos até procurando emprego, ele até me ajudou nisso, certo, irmão? E ele não me conhecia. E quantas vezes eu almocei com essa pessoa aí, olha, em restaurantes que eu nunca nem tinha entrado, eu pagava. Qual é o interesse dele em mim? Nenhum, irmão. Eu estava chegando aquela hora. Ele simplesmente achou que deveria. Por que ele achou? Porque Deus, o Eterno, lá em cima, estava me vendo e estava cuidando de mim. Certo, irmãos? Por isso toda a glória seja a Elohim. Não dou glória para ninguém, só para Deus, irmão. Mas por que esse discurso todo, irmão? Porque nós vemos hoje censuras em todo lugar. Agora tem censura dentro da igreja. Eu acredito assim, se eu vou ou na congregação cristã ou em qualquer outra igreja, eu vou respeitar o ambiente que eu estou. Mas isso não me impede de eu até mesmo fazer uma crítica. Porque se eu for impedido de fazer uma crítica, eu estou sendo impedido de exercer o meu direito. Então, se eu sou impedido de exercer o meu direito por uma instituição, aquela instituição ela se torna antidemocrática. Ela é uma instituição que ela contraria, ela diz que cumpre a lei, mas nos seus bastidores ela quer calar aquele que quer falar. Ele está falando errado? Você achou? Não processa ele, vai lá, liga para ele, irmão. Olha, por favor, tire esse vídeo aí, nós não estamos contentes com isso, nós não queremos prejudicar você. Primeiro avisa, irmão. Irmãos da congregação cristã, os irmãos membros, vocês não são membros, são frequentadores, todo membro, né? Até na Assembleia de Deus aqui, que eu falei que é uma igreja muito organizada, os irmãos pastores de lá, eu quero dizer que são pessoas excelentes, não estou falando mal. Eu não falo mal de ninguém, irmão. Se eu fiz algum podcast alguma vez, o que eu falei foi verdade, certo? Não estou mexendo mais com isso, não estou falando mais nisso. A esses dias eu falei alguma coisa indiretamente sobre política e já veio alguém me criticando. Se eu não gostei da crítica, irmão, eu não vou ficar discutindo lá, colocando por causa disso, por causa daquilo. Para quê? Vou perder meu tempo? Eu vou lá e removo a pessoa e pronto, irmão. Porque, irmãos, se você tem um tomate estragado dentro de uma caixa de tomate, corre o risco de você estragar a caixa inteira. Então, se a pessoa está no meu canal só para fazer... Meu canal já é um canalzinho pequeno, humilde, irmão. Mas se a pessoa está ali para querer fazer confusão, um ambiente de contenda, não comigo, porque às vezes eu não falo nada, deixo lá. E tem coisas que... Agora, então você não quer ser contrariado? Quantas vezes eu fui contrariado e agradeci a pessoa? Tem uma irmã, não vou citar o nome dela, está no meu canal, de vez em quando ela fala algumas coisas que eu acho até engraçado, sabe? O jeito dela assim, mas eu gosto. Por quê? Ela é sincera, fala, nunca me agrediu.
né? Porque o português tem isso, eles não são de ficar agredindo as pessoas assim, com palavras assim. Eles parecem que são bravos assim, mas o coração deles, irmão, olha, eu posso dizer, não vou dizer que são todos, né? Mas pelo menos os que eu tenho conhecido, às vezes ele te trata de um jeito assim, te atende, não atende muito igual o brasileiro está acostumado, mas depois você vê quando você vê que ele vê que você é uma pessoa do bem, nossa, você tem tudo com ele, certo, irmão? Tem tudo. A educação é diferente, a forma de se expressar. Uma criança entra aqui na escola com toda a dificuldade que há no mundo, ela entra aqui na escola falando só o português que aprendeu em casa. Quando ela sai, ela está falando francês, está falando inglês, irmão. Então isso aqui não é um país assim que é largado de qualquer jeito. As instituições religiosas deveriam de respeitar essa parte. Porque isso é mandamento do Senhor Jesus. Vocês querem ver? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, quer dizer, vituperados, sois bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Agora, alguém falou mal da tua instituição na internet? Falou coisas que você, ou expôs alguma coisa que você não gostou? Irmãos, vocês têm tecnologia aí, vocês sabem até... Como é que vocês processam a pessoa? Porque vocês sabem quem é, você sabe de onde veio. Aí você vai lá e processa. Eu tenho certeza que não são os frequentadores da igreja que determinam isso. São aqueles líderes que estão lá na frente da congregação que fazem esse tipo de coisa. Agora processaram uma jovem, acho que é jovem, não sei se é casada, não me lembro o nome dela, ela nem me conhece, não sei se ela vai ver esse vídeo. Irmãos, eu acho isso um absurdo. Os irmãos que pregam que nós temos que amar, que temos que suportar quando nós somos afrontados, enfim, os irmãos estão fazendo uma coisa totalmente diferente do que está na Bíblia. Se fosse uma pessoa física, olha, mas a irmã falou sobre uma instituição. E qualquer instituição, procura saber, ela pode estar sujeita, sim, a críticas. Não se critica o presidente, não se critica, às vezes, uma escola que está com problema lá, com o professor. Por que é que não pode se criticar uma igreja? Qual a diferença? A diferença é que a igreja tem que suportar, irmão. Tem que mostrar que ela é a igreja de Cristo. Que mesmo Estevão sendo apedrejado, ele não falou nenhum palavrão, não mandou ninguém para o inferno. Certo, irmãos? Ele olhou para o céu e disse: eis que eu vejo o Senhor sentado no trono e o seu filho, e vejo um outro varão, que por certo era o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, em pé, observando, né, mais ou menos assim, ou o Senhor Deus levantou do trono e ficou observando a morte de Estevão, como dizendo, isso aí venceu. E tem vezes que morrer é ganhar, e tem vezes que viver é perder. E muita gente não entende isso. Fique com isso na mente. Às vezes a pessoa morre para ganhar a vida eterna, porque se ela ficar mais uns 4, 5 dias na terra, ela acaba blasfemando, porque tem tanta coisa no meio desse ministério de vocês aí. Vão me processar? Eu digo para vocês vão me processar por quê? Primeiro vocês têm que dizer por quê. Agora, se vocês me processarem por eu falar isso, eu poderia também processar vocês. Porque eu tenho não só um documento, eu tenho vários documentos que vocês não sabem que chegou na minha mão. Comprometem a instituição. E se esses documentos forem diante de uma autoridade jurídica, pode dar muita dor de cabeça. E eu não vou pagar nada de processo para ninguém. Prefiro ser preso, irmão, mas não pago. Sabe por quê?
Porque eu não sou falso, estou falando da verdade. Quer dizer que a pessoa é presa por falar a verdade. Ora, no Brasil está acontecendo umas coisas que estão me deixando eu decepcionado. Um homem que quer o bem, que fala do bem, não pode falar o que ele quer. E o outro que fala do mal, pode falar o que quiser. Isso aí é uma inversão de valores, uma contrariedade. Eu não estou falando de política, estou falando de uma forma geral. Isto é evangelho. Sabe por quê? Eu estou querendo defender esta irmã que foi processada e que, pelo que eu sei, ela vai pagar, tem que pagar R$ 1.000, acho que por dia, por mês, não sei. Isso aí eu não sei. Para essa instituição que é milionária, que comprou um terreno na Itália, certo, irmão? Que eu não tenho nada a ver com isso. Pode comprar terreno aonde quiser. E dividindo de comprar um terreno lá em cima, no Morro do Alemão, para fazer uma igreja grande lá, para ver se convertia muita gente lá dentro. Lá eles deviam comprar. E esse dinheiro aí que compraram na Itália, eles deveriam fazer, sabe o quê? Comprar bastante cesta básica e subir no morro e não olhar se é da igreja A, se é da igreja B, e distribuir para todos. Aí vocês estariam fazendo o evangelho, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou. Ah, mas não é da minha igreja, não é da sua igreja, melhor ainda. O Senhor Jesus Cristo disse assim: se vós fizerdes o bem a quem vos fazem o bem, que galardão tereis? Meus caros da congregação cristã no Brasil, vai dizer que eu não posso falar o nome, então vocês tiram o nome da frente, deixa sem nome para a gente não saber que nome que é, certo? Porque se eu trabalhasse numa empresa, não vou falar nome de empresa, empresa X, certo? Eu não quero citar nomes de empresa porque eu não trabalhei naquela empresa, estou fazendo E onde eu trabalhei, graças a Deus, ninguém me tratou mal, então não posso usar nome de empresa nenhuma. Eu trabalho na empresa X, ela me tratou mal, me fez mal, me maltratou. Quando eu saio de lá e alguém me perguntar sobre ela, eu falo: olha, não trabalho naquela empresa, porque, sinceramente, você vai sofrer. Eu aconselho você não trabalhar naquela empresa. Eu posso citar o nome dela, e daí? O que ela vai fazer comigo? Vai mandar me prender? Porque eu falei o nome dela? Então ela que tira o nome dela lá da frente. E um cristão, que se diz cristão, pega uma jovem que não tem condições, às vezes, financeiras, porque ela falou uma coisa lá num vídeo, não sei nem o que foi, às vezes ela colocou a foto de uma igreja, ou sei lá. Irmão, vocês que estão fazendo isso, não vai dizer para mim que antes vocês não faziam circulares com a fotografia da pessoa e dizendo para não receber a pessoa na sua casa, que não era mais irmão de vocês. E lia nas congregações. É mentira ou é verdade? Eu não sei se eu devo ter alguma guardada aqui ou em algum lugar das minhas pastas ali. Se uma pessoa pega aquilo ali, uma circular daquela, que é muito velha, né? E está escrito o nome. Teve uma que eu lembro que tinha uma que tinha até a caricatura, como fosse um retrato falado, para a pessoa não receber aquela pessoa. Irmão, tanta gente parecida no mundo, a gente tem que tomar cuidado. Vocês já fizeram isso, vocês já falaram o nome de pessoas, vocês já denegriram famílias por causa de vocês. Não estou dizendo da igreja, estou falando de vocês, líderes. Eu não citei nome de ninguém. Eu conheço pessoas que se suicidaram por causa de vocês. Porque vocês falaram assim, ó, vai sentar no banco da misericórdia, né? Agora eu pergunto às autoridades competentes do país de vocês aí. Existe existe como julgar uma pessoa sem ter um juiz? Julgar no sentido assim, criminatório, ou que ofendeu alguém. Não pode ter julgamento assim. Isso é contra a legislação brasileira. Vocês, como são ministros do Evangelho, certo?
ou se dizem ministros do Evangelho, deveriam, um conselho que eu estou dando para vocês, quando vocês vissem uma coisa dessa, vocês deveriam ter um setor para tratar desses assuntos, não envolvendo esse ministério, porque vocês estão dando um tiro no pé. Sabe por quê? Porque as pessoas que veem isso, vocês fazerem isso, e que conhecem as Escrituras Sagradas, sabe o que elas vão falar? Mas o Senhor Jesus falou, se der um tapa no teu rosto, dá o direito. E eles, só porque a jovem falou lá que aconteceu isso, aquilo, outro, eles já vão processar e querem dinheiro, porque o negócio de vocês hoje é dinheiro. E o povo, infelizmente, então isso aí não é pregação do Evangelho. Não é pregação do Evangelho para você que não conhece o Evangelho. Mas nós estamos precisando agora ensinar aqueles que conhecem o Evangelho o que é o Evangelho. O Evangelho não é o que vocês estão pensando. Tirar a liberdade dos outros, dizer que o outro é pecador, que vai para o inferno, dizer que o outro pecou, né? Dizer que Deus vai pôr a mão que vai mandar para o cemitério, né? E Deus manda mesmo, viu, irmão? Isso aí é verdade, mas só que tem coisa que... Eu já falei isso. Mas se a pessoa olhar isso com uma outra ótica, imagine uma autoridade visitando uma igreja e um pregador falar assim, ó, Deus vai mandar alguém aqui para o cemitério. E aquela autoridade pode pensar que você está insinuando que vai mandar matar alguém. Você já pensou isso? Agora você vai lá e processa uma jovem, só porque colocou a foto da sua denominação. Faz o seguinte, constrói igrejas mais simples, não construam castelos, que daí ninguém vai se interessar de tirar foto. Porque eu já fui em Milão, na Itália, e estive visitando lá uma igreja muito, assim, a arquitetura, ela é católica, mas eu fui lá, não para outras coisas, eu fui lá visitar, eu estava ali, eu estava vindo de uma missão, parei ali, eu estava indo com o meu dinheiro, com o dinheiro que Deus preparou para mim, não foi de coleta, então ninguém tem nada a ver com isso, eu estava de férias. Agora só falta também você querer controlar férias dos seus ministros aí, dos seus pregadores, é o que falta, né? Eu, dentro desse vídeo, eu peço encarecidamente às autoridades da nação brasileira observar o que está acontecendo dentro dessa denominação. Observar os casos de suicídio, o porquê, porque nós não estamos condenando a organização ou a denominação pelo suicídio, porque se a pessoa se suicidou, ela cometeu isso ou inconscientemente ou porque entrou num estágio de surto, não é? Eu não sei explicar isso clinicamente, mas existem pessoas que pelo desespero de ouvir falar que ela não tem mais vida eterna, que a vida dela virou uma desgraça, e ela ficou na denominação lá 30, 40 anos, deu a vida dela para a denominação, né? E o que acontece? Hoje a denominação é um nome, denominação não tem nada a ver, irmão. Denominação é só um nome, por isso que é denominação. Agora as pessoas que compõem, que eu não citei o nome de ninguém, não tem foto de ninguém aqui, que compõem o presbitério, devem ter cuidado, porque vocês estão cometendo um erro gravíssimo perante Deus em processar esta jovem. Mas ela falou isso, falou aquilo. Entre em contato com ela e fala para ela não falar mais. Por favor, irmã. A irmã pode se expressar, mas não põe foto nossa, porque senão vai dar problema. Comunique primeiro. Será que vocês fizeram isso? Não, vocês já vão lá e já processa. Imagine se eu fosse fazer isso com vocês. Eu tenho um laudo médico e o próprio médico que me estava cuidando, que não foi um médico qualquer não, juntaram bastante condições financeiras e pagaram. Ele disse que quando eu melhorasse,
Então, era para mim ver como estavam as minhas funções, ou se eu não quisesse mais atender as minhas funções, e eu estava disposto a não atender. Não havia necessidade de ninguém pedir uma carta para mim. Só que quando eu fiz a minha carta, quero deixar claro aqui para vocês que não sabem, eu tenho o direito de requerer essa carta, porque ninguém pode requerer um documento que está o meu nome. É o meu nome que está escrito lá dentro. Se eu pegar um juiz e pedir para ele e solicitar, eles estão com um documento lá com o meu nome, eu gostaria de ver se houve alguma alteração, eu acredito que eu consiga. Eu não estou dizendo que eu consigo, eu não conheço de leis, eu acredito. Agora, eu tinha um laudo, e esse laudo eu tenho até hoje, tá? Porque eu ainda estou em tratamento. Porém, eu melhorei, mas vocês não pensam que eu não estou em tratamento. Eu melhorei quase que 100%. Porque quando eu estava no Brasil, eu falava coisas sem coisas. Hoje eu estou falando com a minha consciência plena. Ok? Então, eu quero dizer para vocês, eu não sou nenhum estudante, nada, nenhum advogado, mas vocês estão agindo errado. Olhem o que vocês estão fazendo, vocês estão indo contra a palavra de Deus. Peçam vocês, como vocês dizem, que quem está em Cristo, né, tem que suportar como Cristo suportou. Quantas vezes vocês pregaram aí, deixa na mão de Deus, não é para levar, porque o teu advogado é o Senhor, e agora vocês estão usando o meio jurídico. Então, vocês estão fora do que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. E para você que está vendo pela primeira vez, o que esse irmão está falando? Estou falando de uma denominação que está usando o seu poder financeiro contra pessoas mais humildes. Uma denominação que eu admiro, no sentido assim da sua organização, da sua forma de organização, porém, de um tempo para cá, ela vem saindo fora daquilo que estava determinado no início, no princípio. Eu não vou culpar os irmãos antigos da cúpula, porque eu tenho certeza que eles não fariam isso. Porque eu conheci vários que pregou que não era para fazer isso. Mas agora vocês estão fazendo. E é o que vai acontecer? Isso vai gerar prejuízo para vocês. Porque assim como vocês estão fazendo contra essa pessoa, aqueles que vocês cortarem a partir do momento que isso vai se espalhando, vão também boicotar, ou nas coletas, ou esvaziamento das igrejas. Não seria melhor vocês conversarem? Não seria melhor? Meditem nisso. E para você que não crê em Jesus Cristo, creia nele como seu único e pessoal Salvador e não vai atrás de placa de denominação. Vai atrás de Jesus Cristo. Eu não estou aqui denegrindo nenhum membro. Quer dizer, membro não, porque vocês não têm membro. Vocês falam para o povo que tem, mas vocês não têm. Vocês têm frequentadores, porque senão o membro teria que ter uma carteirinha, não é isso? O povo que frequenta, graças a Deus, irmãos, vocês são membros do corpo de Cristo. Não são membros da instituição. Se vocês são membros do corpo de Cristo, a regra do corpo de Cristo está na Bíblia Sagrada. Se não bater com a Bíblia Sagrada, se não bater com as Escrituras, porque eles já não acreditam na Bíblia, eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, se não bater com aquilo que está escrito pelos apóstolos, e principalmente pelo Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e até na lei de Moisés, algumas coisas, né? Saiba que essa denominação está se desviando do caminho do Senhor. Parem com isso. Vamos processar? Se eu quisesse, eu já teria processado vocês, porque o médico que me trata, ou que me tratava lá no Brasil, porque já faleceu, além dele dar o laudo, mas a clínica dele está lá, minha ficha está lá, e tem cópias do laudo lá. Tá?
ele se comprometeu a ir comigo com autoridades, vocês não sabem disso, mas eu vou passar agora, para ter uma reunião com vocês. Sabe quem não deixou? Fui eu. Eu não deixei. Deus não permitiu, eu não deixei. Porque jamais eu iria abrir uma ação contra vocês. Sabe por quê? Porque não são vocês que vão pagar. É o irmão que está lá no banco, que agora não precisa nem dar mais coleta. Vocês estão pedindo arroz, feijão, óleo, azeite, tudo para levar na igreja. Então devia de parar com essa coleta da piedade. Mas vocês estão usando uma tática, porque se a pessoa leva comida, logicamente que vocês não precisam gastar o dinheiro na comida. Vocês vão gastar onde? Em restaurantes? Pensa que eu não sei? Restaurantes na Itália? Em diárias? Em cartões corporativos? Eu não estou citando o nome, mas tem um de vocês aí que gastou 70 mil reais, tá? Eu não vou falar o nome dele, ninguém pode falar nada contra mim. Num mês, 70 mil reais. Diárias de hotel baratíssima, pra gente que está em missão mesmo, né, irmão? 1.500 reais. Nunca vou falar o nome, porque se eu falo o nome aqui, vocês já vão querer me processar. Então vocês também não falam o meu nome. Porque agora eu cheguei a uma certa conclusão. Com vocês, realmente, tem que ser lidado desta forma. Esse canal é de evangelismo, mas também é de defesa daqueles que são... que passam por... A irmã não me pediu para defendê-la, a irmã não me pediu para mim ser advogado dela, porque eu não sou advogado, eu nem conheço a irmã, eu só estou dando um conselho para vocês falarem, conversarem, façam como cristãos, pelo amor de Deus. É errado isso? Bom, irmãos, se isso for errado, então 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, pode anular. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, se o teu inimigo te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Se o teu inimigo pedir para você caminhar com ele 1 milha, caminha 2. Porque assim como vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Tá? Não vou falar o versículo, que vocês são a palavra de Deus, vocês são a palavra de Deus ambulante. Não precisa nem falar versículo, né? Que a palavra é só aquela que sai da boca de vocês, não é? Então, vocês já devem procurar aí no raciocínio, sei lá onde, e se vocês não encontrarem, talvez vocês podem ter perdido a página, né, dos seus egos. Então vocês procurem nas escrituras que vocês vão achar, tá bom, meus amados? Amo vocês, não estou falando isso para ofender ninguém, quero deixar claro a todos os irmãos que é essa a postura de um cristão. Agora, se chegar alguém aqui no meu comentário, é claro, me xingar de palavrão, chamar de pecador, é outra coisa. Agora, se você chegar aqui e falar, irmão, não concordo com isso que o irmão falou, não tem problema, você não concordou, não concordou. Eu não ataquei a sua denominação, jamais. Tanto é que ainda vou de vez em quando, como é que eu vou atacar? Tenho grandes amigos que são anciães, cooperadores, eu não vou falar mal deles. Se eu falar todos são iguais, eu estou falando de uma cúpula de 10 ou 12 lá que está fazendo até irmãos do ministério mais antigos chorarem. Eu conversei com um esses dias, irmão. Meu Deus, eu fiquei com pena do irmão. Fiquei com pena. Fazer uma coisa dessa, o irmão trabalhar 50 anos e tirar o irmão da posição dele e colocar um mais novo. Olha, irmãos, isso daí é grave, hein? Aqui na Justiça da Terra vocês podem processar quem vocês quiserem. Eu tenho certeza que um juiz da terra mesmo, se souber o que vocês estão fazendo com as pessoas, vocês, ao invés de vocês colocarem as pessoas no banco de réu, é vocês que vão sentar no banco de réu. E eu jamais quero isso para vocês. Por que eu não quero? Porque eu não desejo mal de ninguém, irmão. Se eu desejar o mal da congregação, da outra, eu não desejo mal de ninguém. Sabe qual é o meu conselho quando alguém vem pedir para mim que quer sair? Muitas das vezes
Eu já li, ó, vários, vocês nem sabem, vários. Falei, eu não aguento mais, vou sair de lá. Irmão do ministério. Eu disse, irmão, fica lá, olha o povo. Você está pregando direitinho, fica lá, irmão. Poderia dizer, sai mesmo, vamos fazer uma dissidência. Qual dissidência que eu fiz aqui? Eu não estou em dissidência nenhuma, irmão. Eu estou em Jesus Cristo, irmão. Pronto. Está entendendo? Então Deus seja sempre glorificado por tudo isso que eu falei. E a irmã que foi processada aí, que está sendo processada, se chegar até ela, irmã, estamos orando pela irmã. E os irmãos que puderem, ajudem essa irmã, porque não é fácil. Não ajude a pagar para o Braz, não, irmão. Ajude essa irmã contestando esse tipo de coisa. A irmã não tem que dar dinheiro lá para ninguém, não, irmão. Sabe o que eles fazem com o seu dinheiro? Vão comer lá nos restaurantes na Itália, tá? Não vem dizer para mim que não, tá? Eu tenho coisas comprometedoras aqui. Só que eu não vou pôr, porque eu sei que se eu colocar vai expor imagens, né? E eu não vou colocar imagem de ninguém, não vou falar nome de ninguém. Só falei aquilo que eu falei, e o que eu falei é verdade. E tem como provar. Não precisa nem eu provar, é só pedir para um promotor fazer uma triagem, visitar essas pessoas que estão dentro das favelas que não são atendidas, né? E vai ir na casa daqueles que são ricos para ver se eles são atendidos. Até às vezes o rico é atendido e o pobre não, né? Mas tá bom, irmãos, isso é um parecer meu, ninguém me incentivou a isso, e fica bem claro que eu não tenho nada contra ninguém, apenas estou abrindo os seus olhos. E diz uma coisa na palavra: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele crescer, ele não se desviará dele. Vocês estão agindo que nem menino, irmãos? Me perdoem, eu sou jovem perto de certos irmãos aí. Eu sou uma criança, vão me chamar até de moleque. Com certeza isso aí é normal, estou acostumado. Mas tem caros irmãos aí, eu não vou dizer que isso parte de um só. Porque às vezes tem irmãos que estão contra isso aí, mas não tem força para falar nada. Eu tenho certeza que dentre vocês aí, tem irmãos, homens de Deus aí com vocês, homens de Deus, que não falam, que estão esperando Deus fazer uma limpeza. É isso aí. Toda a glória e honra seja dada ao Senhor Deus. Amém.